13 anos depois, eu era o médico que tratava do filho deles. Queriam que eu permanecesse em silêncio, mas voltei com a verdade. Ainda me lembro do som da fechadura, frio, metálico, final. Eu tinha 16 anos quando minha família assinou os papéis e me deixou atrás dos muros daquela instituição. Disseram à equipe que eu era instável, perigoso. Chamaram isso de tratamento. Eu chamei de negligência. Implorei com todas as minhas forças, mas meu pai viu através de mim. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas ela não o impediu. E meu irmão, ele ficou ali em silêncio. O menino, minha sombra, meu aliado mais próximo, de repente um estranho, me observando ser arrastado para longe. Aquela foi a noite em que deixei de ser um menino. Anos se passaram. Eu suportei. Eu li. Eu estudei. Aprendi cada fenda daquele lugar até poder andar por ele com os olhos vendados. Afiei-me em silêncio, como uma lâmina escondida em um pano. Aos 21 anos, saí, não quebrado, mas preciso, não arruinado, mas paciente, e não olhei para trás. 13 anos depois, meu nome pairava sobre mim. Eu usava o jaleco branco. Meu crachá dizia: a ironia tem um senso de humor cruel, não é? Eu estava aprendendo a mesma profissão da qual minha família dizia que eu precisava ser resgatado. Então, o destino me entregou o filho deles, o filho do meu irmão. Frágil, doente, dependente de mim. Seus registros médicos voltaram com um nome que me abalou. O filho do meu irmão. O mesmo irmão que esteve ao meu lado enquanto eu era apagado da minha vida. Olhei para o menino através do vidro e entendi que a história havia preparado o cenário. Eles vieram até mim rapidamente, meu irmão e sua esposa, frenéticos, com sorrisos ensaiados. Eles não esperavam me ver naquela sala. Eles não esperavam que o passado usasse um estetoscópio e segurasse a vida do filho deles com firmeza. Doutor, disse meu irmão em voz baixa e cuidadosa. Queremos manter a discrição. Uma tradução discreta, silenciosa e esquecida. Eles queriam enterrar meu passado mais fundo do que nunca. Minha carreira, minha reputação, um bem útil para eles. Mas eu não era mais o garoto que eles haviam aprisionado. Assenti educadamente. Não disse nada e silenciosamente comecei a digitar seu final. O primeiro passo foi obter informações simples. Solicitei arquivos antigos, históricos familiares, registros de seguro. A saúde do garoto não era a única fraqueza. Eram suas finanças. Meu irmão havia se esforçado demais, tentando desesperadamente viver uma vida de controle e dominação. Segundo passo: paciência. Não apressei as coisas. Mantive distância. Tratei o garoto com gentileza. Mais gentileza do que jamais fui tratado. Ele merecia. Nada disso foi culpa dele. Terceiro passo: controle sobre a história. Silenciosamente, reconectei-me com pessoas do meu passado. Ex-funcionários que se lembravam de mim, que sabiam o que era feito. Eu tinha testemunhas. Eu tinha provas. Minha família havia me enterrado vivo. Mas o rastro de papel ainda estava lá. E então veio a descoberta. A condição do garoto não era genética. Não foi um acidente. Foi o resultado de decisões, revelações, negligência, coisas que meu irmão havia encoberto. Ele havia brincado com o futuro do filho, assim como brincava com todo o resto. Não o denunciei imediatamente. Ainda não. Eu queria que ele sentisse, que soubesse que eu estava manipulando os fios. Então, deixei pequenas verdades vazarem. Documentos perdidos. Perguntas feitas à pessoa errada. Seus colegas começaram a duvidar dele. Sua esposa começou a suspeitar que a vida perfeita deles estava desmoronando. Toda vez que ele me olhava do outro lado do balcão do hospital, eu via um lampejo de medo. Ele sabia que eu me lembrava. Ele sabia que eu não o havia perdoado. O confronto ocorreu em uma noite de tempestade. A enfermaria estava silenciosa. Máquinas zumbiam suavemente enquanto seu filho dormia. Meu irmão se aproximou de mim, com os dentes cerrados, os olhos brilhando. "O que você quer?" perguntou. Olhei para ele calmamente. "Ele queria que você soubesse como ele se sente." Ele estremeceu, como se as palavras cortassem mais fundo do que um bisturi.
Você me deixou nessa situação, eu disse. Você os fez pensar que eu estava acabado. Você tirou minha voz, minha vida, meu lugar nesta família. Sua respiração estava irregular, sua máscara caindo. E então eu me inclinei para mais perto. Você está vendo tudo desmoronar. Seu negócio, seu casamento, sua reputação. Pouco a pouco. Você sabe quem tomou o seu lugar? Ele engoliu em seco. Quem? Eu. O silêncio se estendeu, denso, absoluto. Eu queria atacar, mas não podia. Não ali. Não com o filho dele, indefeso na cama ao nosso lado, dependendo dos cuidados que só eu podia oferecer. Esse foi o golpe final. Ele não estava mais no controle. Eu estava. No final, eu não destruí o filho dele. Eu o salvei. Dei ao menino a chance que nunca tive, porque minha vingança nunca foi crueldade. Era justiça, equilíbrio. Mas, pai dele, eu deixei a verdade vazar como veneno, para a imprensa, para os investidores dele, para as pessoas para quem ele mentiu por anos. A história do que ele fez comigo, o que ele manteve em segredo sobre o próprio filho. Seu império ruiu em câmera lenta. Eu o vi se afogar no silêncio que ele um dia me impôs. Agora, caminho decididamente pelos corredores do hospital, meu nome na porta, meu jaleco limpo, minha ficha intacta. Voltei com a verdade e falei. O menino.